Hoje o Bolsonaro revelou um plano B, uma carta na manga contra a polícia, e não é fugir para a embaixada pela segunda vez ia ser sacanagem, né? Depois de perder o passaporte e pedir de volta e não conseguir, o Xandão negou pela terceira vez, eu acho, ele disse o seguinte: na verdade, ele avisou o que vai acontecer. Eu sei que a minha prisão preventiva hoje é uma possibilidade, eu tenho esse risco para enfrentar, e se acontecer, eu já deixo avisado para a polícia. Eu vou atirar e eu vou atirar para acertar. Foi literalmente o que ele disse e eu acho que nenhum policial precisa se preocupar. Aliás, ele é incompetente em tudo que tenta fazer. Do mesmo jeito que ele prometeu que ninguém ia pegar o celular dele, aí foi para a Jovem Pan chorando. Pegaram meu celular, isso aqui é uma violação de direitos. Olha, se eu perder a eleição sem o voto impresso auditável e o comunismo voltar ao poder, eu não deixo o Planalto, eu não deixo a cadeira presidencial. Perdeu, o Lula sumiu, ele foi para os Estados Unidos fugindo e chorou. E agora está em alta nas redes o assunto Roberto Jefferson, tá todo mundo publicando. Vale lembrar que o Roberto Jefferson, aliado dele, teve uma visitinha da Polícia Federal, disparou com um fuzil contra a viatura e ainda atirou granadas. Hoje está na cadeia um cidadão de bem, é claro. E esse desespero tem um motivo, para quem acompanhou os últimos desdobramentos. Ele foi apresentar uma justificativa, foi obrigado pela justiça sobre a fuga, né, a suposta fuga para a embaixada, conversou lá com os ministros do STF e a Globo foi atrás deles, perguntou o que eles acharam daquilo. A resposta, de forma unânime, foi: cara, não. Ele não apresentou nenhum argumento, nada convincente. Aí os advogados dele, de novo, pediram para o Xandão mais um prazo para na outra semana ir lá e agora apresentar uma versão de verdade. Olha, vocês não acreditaram no que a gente disse, mas aquela não valeu. A gente não estava falando sério. Agora sim, é uma versão oficial. Dá só uma semana aí que a gente vai pensar sobre o que vai ser dito. Eu não estou brincando, aconteceu literalmente desse jeito. Hoje, um dos grandes julgamentos que com certeza vai entrar para a nossa história chegou ao fim. Isso marca um novo momento da política do Brasil. Acabou a tensão entre as Forças Armadas, o Exército e a Justiça junto ao STF. A partir de agora, não existe mais nenhuma hipótese de intervenção federal das Forças Armadas ou daquele tal poder moderador. O STF já decidiu e não tem mais volta. E claro que isso vai incomodar as Forças Armadas. É, na prática, tirar poder deles, tirar autoridade. E o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, se manifestou. Ele disse, aspas, isso é totalmente certo, não há novidade para nós. Na semana passada, o Lula se encontrou com os comandantes das três forças, numa reunião que durou bastante tempo, com a cúpula das Forças Armadas, e ele acertou toda essa questão de harmonia entre os poderes e que não dá mais para ficar perdendo tempo com isso, é hora do militar investir em treinamento e investir em estrutura para a gente ter alguma defesa caso algum país tente nos atacar. Teve um cara que surtou de raiva contra o comandante do exército. O Silas Malafaia, pastor evangélico, ele publicou na internet um grito de socorro para as Forças Armadas, pedindo ajuda e dizendo que o povo estava precisando de uma resposta urgente. No mesmo dia, poucas horas depois, o presidente do STM, o Superior Tribunal Militar, sujeito que decide se algum militar vai ser condenado ou não por uma ação dele, se foi excessiva, se estava dentro da lei, ele foi para a imprensa, questionaram da legitimidade do Lula, ele deu 3 respostas. Não existe comunismo no Brasil, o governo é legítimo, o Lula é legítimo e ninguém vai fazer nada ou vai ser punido. O Malafaia, que já não estava bem da cabeça, só piorou. Ele endoidou de vez e disse que vai ficar feio ao contrário e que o povo de Deus no Brasil não vai aceitar a prisão do Bolsonaro. Agora que a gente está falando de uma possibilidade grande de prisão preventiva, na igreja ele prega que é uma luta do bem contra o mal. Para os fiéis dele, uma das maiores igrejas do Brasil, a Assembleia, é uma luta do céu contra o inferno. E as pessoas acreditam nisso, tá? Os fiéis acreditam. Eles não são convencidos pelo racional, pelo lado pensante do cérebro. É pelo emocional, que é muito mais forte. E começam a levar para o coração que, de verdade, é uma luta do céu contra o inferno, eu tenho que defender o meu Criador, quem morreu na cruz por mim, mesmo que isso seja ir na rua por causa de um político.
Se o Malafaia falou, ele que recebe a mensagem de Deus e passa para nós. Ah, eu duvido que é desse jeito. Cara, eles dão dinheiro pro Malafaia porque senão eles vão pro inferno. Se o cara tá perdendo dinheiro, imagina em outro aspecto da vida. Agora o Malafaia tá apostando tudo. Tá gastando as últimas fichas, quer dizer, não tem mais por onde ir. Ou ele dá essa cartada final, ou só vai ver o barco afundar do jeito que já tá afundando. Aí, eu acho que seria muito bom se esse vídeo chegasse até o Alexandre de Moraes para exigir um prazo de 24 horas. Olha, Malafaia, você tem aí até o dia de amanhã, nesse mesmo horário, para contar pra gente o que vai ficar feio ao contrário e como é que esse povo de Deus não vai impedir a prisão. Uma prisão decretada pela justiça e aprovada pela polícia. Engraçado que nessa hora, jejum e oração não funciona. Se o Malafaia acredita tanto no que ele fala, era só procurar uma outra igreja, dar o dízimo para o pastor, jejuar que o Bolsonaro não ia ser preso, os pedidos seriam atendidos. Não funciona, né, Malafaia? É só quando alguém vai fazer um pix pro seu bolso. Aí você promete que dá certo. Na hora de seguir o que tá falando, fica um pouco mais difícil. Também não estou acusando nada, não tenho provas contra o Malafaia, nenhuma. É só a minha opinião, tá? E um bônus para vocês, pessoal. O mercado atualizou a projeção do PIB. O mercado divulgou um relatório oficial, que é o Boletim Focus, agora atualizando o que estava nas previsões. A economia vai crescer mais que o esperado mais uma vez. Só que tem uma pegadinha nisso aqui, cara. É a 7ª vez só nesse ano que o mercado fala, olha, a gente estava divulgando aí que a economia ia crescer tanto, só que agora vai crescer mais que isso. É a 7ª vez, só nesse ano. Quando começou o governo, divulgaram, olha, a bolsa vai cair e o dólar vai subir até o fim do ano, com a alta de desemprego também e da inflação descontrolada. Aconteceu tudo ao contrário. O problema é que isso virou manchete. No começo do governo, todo mundo achava que a economia ia despencar por causa dessas previsões dos relatórios oficiais do mercado. E quando sai o resultado oficial, não vira manchete. Aí vira aquela publicação de rodapé, olha, o mercado corrigiu de novo. Tanto é que agora é a 7ª correção só desse ano e está no rodapé. Ninguém sabia. Até o Banco Central, do Roberto Campos Neto, bolsominion, disse que a economia vai crescer de novo, mais que o esperado. Subiram outra vez as previsões. Só que a anterior, falando que ia crescer pouco, é o que fica nas manchetes, o que a mídia divulga. E pouco importa se depois a correção vai estar no rodapé e ninguém vai ver. Aliás, o objetivo é tirar o PT do poder, né? E saiu mais um resultado. Até agora o Brasil exportou o dobro. Só nesse primeiro ano e 3, 4 meses de Lula, 2 vezes mais que todo o governo Bolsonaro. A gente já vê o impacto direto do novo Plano Safra, que o Lula anunciou um recorde, 2 vezes mais para o agro que o Bolsonaro. O resultado está chegando. E o pessoal fala que era o Bolsonaro que fazia de tudo pelo produtor, o homem do campo. É que, de um lado, tinha o cara que ficava falando e prometendo, e falando e prometendo. Do outro, tem um trabalho para melhorar o país, e isso inclui melhorar a economia, o mercado interno. Quer dizer, a gente tem falação e tem trabalho de verdade. Dá para provar através de números. Aí se eu mostro um número,